Primeiramente, boa noite, né, para todo mundo, quem chegou aí depois, né? Primeiramente, antes da gente fazer uma coloração de grã, a gente precisa entender o que é e para que serve, né? Então, a coloração de grã, né, é uma coloração microbiológica que nós utilizamos para identificação bacteriana através de corantes, né, que se impregnam na parede celular da célula e faz com que a gente consiga diferenciar a estrutura dessas células, tá? Para que a gente usa isso? Para um diagnóstico rápido, porque muitas vezes a simples, né, uma amostra de urina, uma amostra de fezes, etc., eu já consigo ter uma noção de qual é a bactéria que está causando a enfermidade. Isso me ajuda a direcionar a terapia, né? Antibiótico, vocês são farmacêuticos, sabem melhor do que ninguém que existe antibiótico que funciona contra gram-positiva, outros que não funcionam, uns que funcionam contra gram-negativa, os outros que não funcionam. Então, isso serve também para direcionar a terapia, né? Então, se eu não sei o que é, eu não sei como tratar, né? Esses tempos eu estava falando com os meus alunos da veterinária que a gente só vence uma guerra se a gente conhecer o inimigo, né? Então, se eu não sei quem é, como é que eu vou saber como que eu combato? Não tem como. A gente, em muitos casos, né, não tem condição de fazer cultura, então a gente faz direto o grã, mas na maioria das vezes o grã ele é feito depois da cultura, né, como a gente fez semana passada. É importante eu ter a colônia bem isolada, justamente para favorecer esse diagnóstico, né? E assim eu consigo avaliar a microbiota, né, monitorar a cultura, ver se está crescendo ali só a mesma bactéria que eu coloquei, né? Interpretação, enfim, serve para um monte de coisa, tá? O diagnóstico rápido, triagem, né? Enfim, tudo isso pode ser utilizado, né? O GRAM pode ser utilizado para tudo isso. Uma coisa importante quando a gente vai fazer coloração de GRAM é: eu preciso de lâminas limpas e novas. Ah, eu só gosto de reutilizar as lâminas velhas. Gente, não faz isso. Lâmina é tão barato quando a gente vai usar lá no laboratório, né? Quando você vai fazer, você está recebendo um dinheiro para fazer aquilo, né? E quer economizar lâmina, aí você vai e faz uma cagada. Então, utilização de lâminas limpas e novas, tá? Principalmente, uma coisa que atrapalha demais é a presença de gordura. Vai manipular a lâmina, pelo amor de Deus, manipula com luvas, para evitar que a gordura da mão atrapalhe a fixação do material na lâmina, tá? Então isso é uma coisa importante. Uma outra coisa é, eu preciso fazer um esfregaço na minha lâmina, daqui a pouco eu vou mostrar exemplos disso, né? Espalhar minha amostra pela lâmina, tá? Eu não posso ter um esfregaço muito fino, onde eu não tenho nenhuma bactéria, nem posso ter um esfregaço muito grosso, onde tudo se sobrepõe e eu não consigo enxergar porcaria nenhuma. Além disso, preciso fixar a amostra. Por que eu preciso fixar a amostra? Muitas vezes a pessoa esquece de fazer a fixação e aí na hora que ela põe o primeiro corante, a lâmina é lavada, vai tudo embora. No final das contas ele termina todo o processamento, descobre que não tinha nada ali na lâmina. Foi lavado lá na primeira lavagem, né? Então isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Outra coisa é, qual a amostra que eu posso utilizar? Posso utilizar suaves, e aí eu rolo ele na lâmina para fazer esse espalhamento. Posso fazer de aspirado, de exudato, de fezes, de catarro, né? Mas sempre pensar que se é muito grosso, é muito espesso, diluo isso, dissolvo isso em salina, solução salina, tá? Posso fazer com líquor, com outros fluidos, né? Com urina, com material seco, com tecidos, né? Com cultura, seja ela em caldo, seja ela em meio sólido, enfim. Eu posso fazer GRAM com quase qualquer tipo de amostra, tá? Professor, onde que é melhor? Normalmente é melhor quando a gente faz da cultura, porque daí eu tenho certeza que aquilo ali estava na minha amostra e é o que provavelmente está causando a enfermidade, tá? Então sempre pensar nisso na hora de preparar o esfregaço. Nem muito fino, nem muito grosso. O esfregaço ele tem que ter uma quantidade boa de células, né? Porque vocês imaginam comigo, ó, nesse esfregaço daqui, eu vou ter células assim, ó. Vamos supor que aqui é a lâmina. Esse trem tem hora que dá uma bugada aqui, peraí.
Olha só, vamos supor que aqui é a minha lâmina. Se eu olho essa lâmina aqui, ó, que está muito fina, é o mesmo que eu ter uma célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, outra aqui. Gente, é um saco de olhar uma lâmina desse jeito, tá? Até porque você vai ter tão pouco material que você não consegue fazer uma análise adequada. Se eu pego uma que tenha material demais, eu vou ter isso, ó. Você consegue identificar alguma coisa? Se as células estão tudo sobrepostas, não dá para ver nada. Então, esse tipo de coisa, muito grosso ou muito fino, não funciona. O que eu preciso ter é uma condição onde as minhas células elas estão espalhadas, isso é para ser uma célula redondinha, mas não estão espalhadas, que permite com que em um único campo eu consigo ver as células sem elas estarem sobrepostas. Esse é o tipo de esfregaço ideal, tá? Desse jeito aqui, ó, muito concentrado ou muito espesso, eu não consigo ver nada. E aí como que a gente faz isso? O método, né, ele conta com uma técnica que primeiro é utilizado um corante. Esse corante depois ele é colocado para reagir com iodo. Em seguida é feita uma descoloração e por fim uma outra coloração final. A gente já vai entender para que serve isso. Chama coloração de Gram porque foi um cara de sobrenome Gram em 1884 que descobriu essa coloração. Então olha só, quando eu boto a minha bactéria na lâmina, ela é transparente, né? Quando eu coro ela com o primeiro corante, então esse daqui ó, é o primeiro corante, cristal violeta. Tanto as bactérias gram-positivas quanto as bactérias gram-negativas, elas vão se corar de roxo com o cristal violeta. Depois disso, o segundo passo é acrescentar iodo, Lugol, certo? Esse Lugol, ele tem na sua composição iodo, e o que o iodo faz? Ele forma um complexo com o cristal violeta e faz com que as bactérias gram-positivas fiquem com esse cristal impregnado na sua parede celular. Enquanto que nas gram-negativas não vai acontecer absolutamente nada. No terceiro passo, quando eu uso um descolorante, aí pode ser um álcool acetona ou simplesmente um álcool, né, bem concentrado, enfim, independente do que eu uso, quando eu lavo com um descolorante, o que vai acontecer com a minha gram-positiva? Ela vai continuar roxa porque o iodo fez com que o corante se grudasse na parede. No caso das gram-negativas, que tem uma parede um pouquinho diferente, a gente já vai ver isso, né? Elas vão ser descoradas. Então, quando eu vou fazer o contracorante ou o segundo corante, minha bactéria que tinha ficado roxa continua roxa. A bactéria aqui ficou roxa, depois ficou transparentezinha de novo. Por fim, ela vai se corar nessa quarta etapa com o meu corante, que pode ser fucsina, né? Que pode ser, por exemplo, a safranina, né? Enfim, qualquer um desses corantes vão deixar a bactéria rosa. Então, no final desse processo, eu vou ter uma bactéria que se corou em roxo, que é chamada de gram-positiva, uma bactéria que se corou em rosa, que é chamada gram-negativa. Professor, não entendi isso. Olha só, o que acontece? A bactéria gram-positiva, ela tem uma parede espessa de peptidoglicanos e não possui por fora nenhuma parede externa. O que acontece? Quando esse corante entra no meio dessa parada toda aqui, o que vai acontecer? Ó? O corante vai impregnar nessa parede de peptidoglicanos, certo? E quando o iodo agir aqui nesse cristal violeta,
esse corante que se grudou aqui não consegue sair mais. Por isso ela vai ficar roxa, a gram positiva. No caso da gram negativa, essa membrana externa, essa parede celular que eu tenho aqui, que protege as gram negativas, vai proteger também que o corante cristal violeta chegue e se impregne até a parede de peptidioglicanos. Então, o que acontece? Esse corante vai ficar aqui de fora, e quando essa bactéria é lavada com álcool, essa daqui perde o corante, essa daqui não perde. Então, essa daqui vai ficar em roxo, essa daqui vai ficar sem nada. Por isso que eu preciso corar com um segundo corante, que aí ele vem aqui por fora, nessa parede, ó, e leva a uma coloração de rosa toda essa parede aqui. Esse daqui, o gram positivo, como ele já está corado, como ele já tem um corante impregnado na parede de peptidioglicanos, aqui não vai acontecer nada, ele não vai se corar de rosa. Então, no final das contas, eu tenho essa característica. Células em rosa, gram negativas, células em roxo, gram positivas. Baseado nisso, eu consigo já saber, por exemplo, é um bacilo gram negativo, pode ser Escherichia, pode ser Salmonella, pode ser, enfim, né? O que a gente olha além da cor aqui? O formato da bactéria, então aqui eu tenho bacilo, aqui eu tenho cocos, e a gente também consegue ver o arranjo, por exemplo, aqui estão em formato de Staphylococcus, certo? E também, obviamente, né, o tamanho dessas células, né, e a afinidade aos corantes. Então, eu olho, é rosa, é um bacilo, né, se arranja aleatoriamente tudo mais, eu consigo levar para um lugar. Ah, é cocos, gram positivo, se arruma, se arranja em forma de cachos, né, roxinho, é tudo redondinho, nossa, então pode ser estafilococcus, certo? Então é isso, para isso que serve a coloração de gram, para a gente ter uma noção de que bactéria é, para daí eu optar por um tratamento ou outro, certo? Existem algumas coisas que interferem na qualidade da coloração de gram. Por exemplo, a presença de contaminantes, certo? A presença do que nós chamamos de fantasmas, né? Que são problemas, né? São que a gente chama de artefatos também, né? São problemas ou coloração exagerada na lâmina, né? Uma descoloração que foi demais, então a pessoa colocou lá no álcool por muito tempo. O tempo de ação do corante foi de mais ou foi de menos. O uso de lâminas sujas e engorduradas, lâminas reaproveitadas, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Análise de campos isolados. Então, se você fez um esfregaço, analisa toda a lâmina. Porque pode ser que você analisa num pedacinho dela e a amostra com a bactéria está em outro pedaço. Então, toma cuidado. Outra coisa que também interfere muito, o aquecimento excessivo na fixação. A gente vai ver que essa lâmina é fixada pelo calor, né? Então, quando eu ponho demais, a célula vai se romper e desfaz a arquitetura total dessa célula, tá? E a espessura do esfregaço, que impede a coloração adequada ou impede a visualização dessa coloração. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração, tá? Qualquer um desses fatores vai pôr em jogo todo o seu processamento, toda a sua coloração. Você vai ter que jogar a lâmina fora, não vai servir para nada. Então, aqui, da mesma forma que a gente fez, né, na semana passada para a semeadura de esgotamento, a gente tem uma descrição, né, de como é. Isso daqui tudo está traduzido para vocês lá naquele coisinha, né? Deixa eu botar ele aqui de novo, ó. Eu passei esse roteirinho para vocês. Tá tudo descritinho lá, do mesmo jeito que estava o outro, tá? Então tá tudo traduzido para não ter dificuldade, tanto do antibiograma quanto da coloração de gram, tá? Então tá tudo isso aqui lá.
O passo a passo, deixa eu ver se esse daqui é o que tem o... Não, esse daqui também não tem vídeos, né? O passo a passo também está lá. Se vocês quiserem abrir o PDF, né? É um que tem lá roteiro, coloração de grã e TSA, tá? É o roteirinho, esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui, ó. Coloração de grã e TSA, tá? Esse roteiro aqui, quando vocês clicarem nele, ó, vai abrir o passo a passo bonitinho da coloração de grã primeiro e depois do antibiograma, certo? São os dois que a gente vai fazer hoje. Bom, crianças, então olha só. Fiz aqui, vi a descrição lá no PDF, vi o passo a passo também lá no PDF, e agora a gente vai começar o nosso laboratório virtual. A primeira coisa que ele vai fazer, ele já vai fazer isso de cara, né? Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Ele vai flambar a nossa alça no bico de Bunsen, vai pegar um pouquinho da nossa amostra e colocar em uma lâmina que já tenha ali um pouco de solução fisiológica ou solução salina. Para que o laboratório já fez isso aqui, né? Para antecipar nosso trabalho, primeiramente, né? Mas nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma lâmina que a minha amostra foi diluída, e isso geralmente a gente faz, tá? A gente diluiu isso daqui em água ou em solução salina para facilitar o esfregaço. Se eu olhar essa lâmina no microscópio agora, olha só, não vejo nada, não tem nada, aparentemente, certo? Então, por isso que a gente precisa corar para conseguir enxergar bem essa minha amostra, as bactérias que eu tenho aqui. Ó, vou colocar para começar de novo. Lembrando, a chama do bico de Bunsen, o ideal é que ela seja azul e uma chama não muito alta, né? Esterilizei minha massa bacteriológica, pus lá na solução salina, fui lá e esterilizei ela de novo, né? Beleza. Deixo a minha lâmina secar por pelo menos 5 minutos em temperatura ambiente, ou até que ela já esteja completamente seca. Professor, por que tem que esperar secar? Gente, se vocês não esperarem secar, na hora que vocês vierem com o primeiro corante aqui, e é óbvio, né? Se você não esperar secar e se você não fixar isso na lâmina. Na hora que você vier com o primeiro corante, ele vai lavar tudo isso. Quer ver um exemplo? Olha só. Vou pegar essa lâmina e vou usar o cristal violeta, certo? Só para vocês terem uma ideia. Não fixei a lâmina nem nada. Vou lavar agora essa lâmina. Quando eu olho no meu microscópio, não tem nada. Por quê? Porque a minha amostra foi toda lavada, porque eu não fixei essa amostra. Então, é a primeira coisa que a gente faz. Vou começar de novo. Depois que eu peguei minha amostra, né, com tudo esterilizado, trabalhando perto do fogo, peguei minha amostra, coloquei em uma gotinha lá de solução salina de água destilada, né, deixo secar. A primeira coisa, antes de corar, eu preciso garantir que a minha amostra não vai sair daqui. Então, beleza, minha amostra secou, o que eu vou fazer? Vou lá no meu bico de Bunsen, que está aceso. Pode clicar em cima do bico de Bunsen aí, pessoal. Vai abrir essa tela aqui para vocês. O que a gente vai fazer? A fixação para a coloração de grã é uma fixação por calor, tá? Então, eu vou fazer com que as bactérias grudem na lâmina a partir do momento que eu passo elas em cima do fogo. Professor, quanto tempo que eu passo ali? Olha só, isso é muito variável. Todo mundo pega a lâmina e... Opa! Calma aí que eu fiz cagada aqui. Olha só, vou começar aqui de novo. Todo mundo, quando abrir aquela tela, clica na lâmina e pega ela, tá? Vamos esperar a minha lâmina secar, que eu não posso fazer a fixação com ela molhada, tá? Tem que estar tudo seco. Vou lá no meu bico de Bunsen. Olha só, clico na lâmina e arrasto.
O que eu vou fazer com essa lâmina? Vou colocar ela no fogo e deixar lá para sempre? Não. Eu vou passar ela no fogo. Não precisa passar rápido, igual a gente passa quando é menino o dedo na chama da vela para brincar, não, tá? Eu tenho que expor essa lâmina por, no máximo, 2 segundos, passando aí 2 ou 3 vezes pelo fogo. Então eu venho aqui, ó, com a minha lâmina, na altura do fogo, ó, não preciso passar também lá embaixo, perto do bico. Nessa altura aqui, ó, passo uma vez, passo 2 vezes, passo 3 vezes. Deu 1 segundo e 24. Tá bom, eu preciso fazer entre 1 e 2 segundos aqui. Se eu fizer menos de 1 segundo, provavelmente ela não vai se fixar. Se eu fizer mais de 2 segundos, provavelmente as células vão ficar todas detonadas e eu não vou conseguir ver nada. Vou voltar a minha lâmina para cá, ó. Vou soltar ela dentro do quadradinho, beleza? Pronto. Minha lâmina já está fixada. Todo mundo conseguiu fixar a lâmina aí? Pessoal, se estiver indo rápido, perdeu algum pedaço, me fala que eu paro, eu volto, eu espero, tá? Pode avisar. Teve que resetar, fez igual eu, né? Clicou na lâmina e só, e não clicou e arrastou, né? Então pronto. O que eu fiz? Ó, vou começar de novo. Peguei a minha alça flambada, esterilizada, coloquei a minha amostra numa gotinha lá de solução salina, dei um pouquinho de espalhada naquilo e espero secar em temperatura ambiente. Quanto tempo? Vou esperar aí mais ou menos 5 minutos, geralmente é suficiente. Certo? Depois disso, eu preciso fixar. O que é fixação? É pregar meu material na lâmina. Porque senão eu vou lavar igual eu fiz ali antes e esse material vai sair todo. Então eu venho no meu bico de Bunsen, que está aceso com a minha chama azulzinha, não muito grande, né? Clico na minha lâmina aqui, seguro e venho até perto do fogo. Estão vendo aqui, ó, que eu tenho aqui nesse lugar um cronômetro? Quando eu passo ela no fogo, ele começa a contar. Eu preciso passar mais ou menos 3 vezes e aqui precisa dar no máximo 2 segundos, certo? Então olha só, Dário, eu vou lá, ó, 1, 2, 3, certo? Não tem problema não, Giovana, 2 ou 3, mas tem que dar entre 1 e 2 segundos de exposição, tá? Volto e deixo ela aqui, ó. Na hora que o quadradinho ficar amarelo, eu posso soltar a minha lâmina, que ele vai voltar lá para outra tela. Olha só, voltou, certo? Então, nossa lâmina já está fixada com, teoricamente, um material que tem bactéria, que é a bactéria que eu estou querendo ver aqui nesse procedimento, né? Deu certo aí, Dária? Resetou? Você começou tudo de novo? O que aconteceu? Pode seguir? Tem certeza? Tá, beleza. Qualquer coisa depois eu vou fazer de novo, aí você vai acompanhando de novo, vai tentando fazer comigo, tá? Bom, qual que é o primeiro passo? A gente vai usar um corante que é chamado de cristal violeta, tá? Que é aquele que vai corar as bactérias em roxo. Então, eu venho aqui, ó, clico no meu corante e aplico ele na minha lâmina. Por quanto tempo? 1 minuto, tá? Eu tenho que me certificar que toda a minha amostra está coberta pelo corante. Deixo isso agir por cerca de 1 minuto. Depois de 1 minuto, eu faço o quê? Lavo. Vou lá e tiro todo o excesso de corante. Bom, o segundo passo é, eu preciso garantir que nas gram-positivas o corante se fixe e ele se fixa quando eu aperto não, perdão, quando eu coloco ali dentro iodo,
que o iodo vai reagir com esse cristal violeta e vai fazer com que haja a formação de um complexo que gruda nos fosfolipídios da célula, tá? Perdão, nos peptidoglicanos da célula, gram positivo. Então eu venho aqui e uso o meu iodo. Também vai agir por cerca de 1 minuto o meu iodo. Deixei ele agir por 1 minuto, bonitinho, certinho. Vou lá e lavo. Então já foi o cristal violeta. Coloquei o iodo para grudar o cristal violeta nas células gram-positivas, mas até agora, o que eu quero que vocês entendam, as gram-negativas ainda estão coradas. Não está todo mundo corado? Tudo quanto é célula teve grudado ali nela o cristal violeta. Só que, qual que é a diferença? Nas gram-positivas, vou até voltar aqui, ó. Nas gram-positivas, esse corante grudou aqui nos peptidoglicanos. Nas gram-negativas ele está só por fora. Então preciso tirar esse corante que está aqui solto para corar essa célula de outra cor. Então aí eu venho aqui, ó. Venho com o meu álcool, que é o meu descolorante, e aplico ele ali na minha célula. Pode ser álcool, álcool e acetona e etc. Tá? Professor, o que acontece se eu olhar essa célula, né, essa lâmina agora? Vou olhar só para vocês verem. Ah, esqueci de fazer o último corante. Eu vejo somente células roxas. Certo? Só células roxas. Isso aqui são cocos gram-positivos. Se tivesse alguma célula gram-negativa aqui nesse meio, eu não veria agora porque eu não fiz o último corante. Professor burro esqueceu de fazer o último corante, né? Mentira, eu fiz de propósito, mas beleza, vamos fingir que eu esqueci. Esqueci, nossa, esqueci de pôr o último corante. E agora? Faz tudo de novo. Aqui é mais fácil do que fazer na vida real, né? Na vida real fez uma cagada dessa, volta tudo de novo, gasta mais reagente, né? É um saco. Então vamos começar de novo, ó. Aqui eu esqueci o corante rosa, o último. Então, se tinha célula gram-negativa aqui, eu não vou saber nunca. Vamos começar de novo, porque eu fiz uma cagada. Vamos lá. Pego a minha amostra, coloco, né, essa minha amostra numa gotinha de água, numa gotinha de solução salina, numa gotinha de soro fisiológico, deixo secar em temperatura ambiente por mais ou menos 5 minutos, né? Na verdade, eu deixo secar o tempo que ela levar para secar, né? Pego a minha lâmina e vou fixá-la antes de corar. A gente já viu que se não fixar dá ruim, né? Eu não vejo nada. Então eu vou, ó, cliquei aqui, vou. Uma, duas, três. Beleza, deu 1 segundo. Se eu quisesse passar mais uma vez rapidão, posso também sem problema. Colocar aqui. Pronto. Meu material está de novo fixado. Qual que é o primeiro corante mesmo? O primeiro passo da coloração de grã? Vamos lá, alguém me ajuda, pessoal. Cristal violeta. Vou aqui no cristal violeta, aplico ele, né? O Júlio tá escrevendo até em inglês aí, rapaz. Que é isso, hein? Então, coloquei o cristal violeta, deixo ele aí para sempre. O que eu faço agora? Hã? Lavo com água. Aqui eu estou usando uma piceta, mas pode ser água corrente, da torneira mesmo, tá? Lavei com água, tirei o excesso de corante. Beleza. As células gram-positivas e negativas estão coradas de roxo. O que eu faço agora? Aplico iodo, ou Lugol, que tem iodo também. Deixo por mais 1 minuto. Lembrando, gente, que cada corante desse, né? O iodo também, tudo é 1 minuto. Depois que eu ponho o iodo, eu faço o quê? Lavo de novo com água. Lavei com água. O
que eu faço agora? Agora lascou. O que eu faço agora? Para que serve o álcool? Vai descolorir quem? Não, fixar não. Quem fixou lá foi o iodo, né? Fixou o corante azul, cristal violeta nas gram-positivas, né? No caso do álcool, do descolorante, ele vai descorar as gram-negativas, porque a gram-positiva já está corada de roxo. O iodo foi lá e só prendeu, né? Como se ele tivesse amarrado aquele corante lá nas peptidoglicanas. Então, dali ela não vai sair mais, certo? Então, eu vou lá com o meu álcool, ó, aplico o meu álcool. Normalmente ele não espera nem um minuto direito, ele evapora sozinho, né? Se for só álcool. Se for álcool com acetona, é bom lavar depois de no máximo um minuto, tá? Se eu descolorir demais, botei lá um acetona, esqueci da vida, vai perder tudo, o corante, inclusive das gram-positivas, tá? Então tem que tomar cuidado com descoloração também, certo? Aqui é álcool, rapidão ele evapora, tá? Mas se for acetona ou alguma outra coisa, tomem bastante cuidado. Bom, descolorir. E agora? O que eu tenho? Eu tenho as gram-positivas coradinhas de roxo e tenho as gram-negativas descoloridas, não é isso? Eu consigo ver as gram-negativas aqui ou não? O que vocês acham? Não, né? Consigo de jeito nenhum. O que vai acontecer então? Como que eu coro as gram-negativas? Eu vou lá com a safranina, por exemplo, né? E coloco ela na minha lâmina. Eu esqueci de lavar o álcool, ninguém me lembrou, ou eu acho que eu esqueci de lavar o álcool. Mas beleza, eu acho que eu esqueci de lavar o álcool. Fui falando demais, né? Tem que lavar, tá, Alisson? Tem que lavar, tá? Bom, no final pus a safranina, lavei. Vamos ver se vai dar alguma interferência, né? Eu espero que o álcool tenha evaporado tudo. Terminei todos esses processos, eu consigo visualizar no microscópio. Olha que bonitinho, deu certo. O que eu tenho aqui? O que é isso aqui? Vamos analisar a nossa amostra. Como vocês descreveriam o que tem nessa lâmina? Vamos lá. Vamos supor que vocês são microbiologistas clínicos. Hã? O nome do último corante? Safranina. Tá? Safranina. Que é o corantezinho rosa. E aí, alguém me ajuda? O seu tem 3 cores? Eu tenho bactérias, cocos. Depois da safranina, enxágua, tá, Dária? Enxágua também com água, lava com água, tá? Eu lavei ali com água, para tirar o excesso de corante. Sempre que eu vou corar qualquer coisa, eu preciso tirar o excesso, que senão vira, eu não consigo enxergar nadinha, tá? Bom, então eu posso falar que aqui tem cocos, gram-positivos, organizados em forma de cachos, não posso? Olha só, eu tenho aqui, ó, tudo isso aqui são cocos, estão organizados, né, ou dispostos em forma de cachos. O que é sugestivo de que vocês que são expert em bactérias, que já viram lá, né, microbiologia geral, isso sugere que tipo de bactéria? Um estafilococo, não é isso? Posso ter, por exemplo, uma infecção por Staphylococcus aureus, né? Aqui eu não consigo dizer com certeza, mas me sugere que seja Staphylococcus. Professor, vamos comparar isso aqui com as amostras? Vamos, daqui a pouco a gente compara, tá? Mas eu também tenho, além dos cocos gram positivos, eu tenho bacilos gram
negativos em forma de cadeia, não tenho? O que a gente chama de streptobacilos, né? Porque está em forma de cadeia e é bacilo, certo? Então, eu não preciso só saber se ela vai curar de rosa ou se vai curar de roxo. Essa é uma das características, ou é uma das informações que a gente tem quando a gente olha uma lâmina corada com coloração de Gram. Então, eu vou saber se é Gram positiva ou se é Gram negativa. Se é cocos ou se são bacilos. Se são, por exemplo, estáfilo, né, que é cocos armazenados na forma de cacho, ou se são strepto, que é armazenado em forma de cadeia. Então, essa rosinha pode ser um streptobacilo, porque é um bacilo que está em forma de cadeia retilínea, corada na cor rosa. Certo? Aí o que que eu faço? Pego essa minha lâmina e vou aqui, ó, comparar com as outras amostras. Olha só. Vamos pegar gram positivo. Ó, pode ser que a minha amostra seja Staphylococcus aureus, né? Então, estou vendo um monte de bolinha agregada em forma de cacho. Então, pode ser que naquela minha lâmina tenha tido Staphylococcus aureus. Então, já anoto. Staphylococcus aureus tem ali. A outra coisa que eu vi foi gram positivo, gram negativa, né? Então, aqui, ó, gram positivo, 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 negativo. Foi coisa parecida com isso, não foi? Que a gente viu lá na nossa amostra, ó. Tem um monte de bacilo, rosinha, né? Alguns deles estão em forma de cadeia. Vamos ver se não tem mais nenhum que parece. Não foi redondo, eles eram bacilos, né? Não eram cocos, então esse daqui não foi. E esse daqui também não, né? Então, olhando a morfologia, a gente poderia supor que trata-se de Pseudomonas aeruginosa. Então, é para isso que serve a coloração de Gram. A partir do momento que eu sei que Pseudomonas se comporta desse jeito, que Staphylococcus aureus se comporta desse jeito, eu consigo, por forma comparativa, saber o que poderia ser. EG é do inglês example giving, que é isso assim, ó. É a abreviação para example given, que é igual a por exemplo. Tá? Então, quando vocês forem ler alguma coisa em inglês, sempre que tiver E.G. quer dizer que a pessoa está dando um exemplo. Tá? Bom, nesse caso, Dária, muito boa pergunta. Eu concluo que o paciente tem o quê? Baseado nessas duas que eu tenho, ó. Eu tenho cocos gram-positivos em forma de cachos e tenho bacilos gram-negativos. O que que eu poderia supor que o meu paciente tem? Staphylococcus aureus, certo? E, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa. Professor, como que eu vou saber qual que está causando a doença? Você não tem como saber somente no exame de Gram. Você precisa levar em consideração o histórico do paciente, os sinais clínicos que ele apresenta, para daí eu associar se isso pode ser Pseudomonas ou se pode ser o Staphylococcus que está causando a doença. Tá? Então, a coloração de Gram, ela é ótima, mas ela não garante o diagnóstico sozinha. Ela é só uma das ferramentas. Até porque, Dário, olha só, aqui, ó, esse próprio EGzinho aqui que o Thaleson perguntou, né? O, por exemplo, ele não está afirmando que isso é estafilococo só pela morfologia. Ele está falando que um exemplo de cocos gram-positivos em forma de cachos pode sugerir Staphylococcus aureus, por exemplo. Mas aqui eu não consigo saber se é Staphylococcus aureus ou qual é a espécie de Staphylococcus em questão.
certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver na semana que vem, né? Os testes bioquímicos. O GRAM, ele é uma etapa, ele é um dos caminhos que a gente não percorre só. É como se eu estivesse subindo uma escada para chegar no primeiro andar de qualquer lugar. Eu não consigo chegar no primeiro andar se eu não passar pelo primeiro, segundo, terceiro. Na microbiologia, nenhum teste serve 100% para elucidar a causa da doença. Então, eu sempre uso uma bateria de testes, uma bateria de exames, né, sejam eles de coloração, sejam eles testes bioquímicos, testes metabólicos, né, enfim, meios diferenciais, meios seletivos, né? Então, tudo isso ajuda, né? Então, na verdade, quando eu vou trabalhar no laboratório de microbiologia, você vai lançar mão de várias ferramentas ao mesmo tempo, certo? Entendido até aqui, pessoal? Alguém não entendeu isso daqui? Ficou confuso? Alguma coisa assim? Ou deu para entender bem? A hora é agora. Alguém tinha comentado aí, falando assim, professor, o meu deu 3 cores. Olha só, um dos problemas. Eu vou começar tudo de novo aqui só para eu mostrar um negócio para vocês, tá? Vamos supor que a criatura, né? Então eu estou deixando ali, foi a Lara, né? Lara, você via células bonitinhas igual as nossas aqui? Não, né? Era tudo disforme, não era? A primeira vez que você viu era tudo bagunçado, né? Não tinha forma direitinho de célula, não. Beleza. Vou mostrar o que que a Lara fez. Ó, minha célula tá ali, sequinha, vou fixar. A Lara, coitada, muito distraída, estava conversando com o namorado pelo telefone, né? Aí ela ficou lá, passa o trem em cima do bico de Bunsen, passa de novo, passa de novo. Olha o tempo lá em cima, ó, no máximo 2 segundos. Passa de novo, né? E a Lara fica lá, tá lá falando no telefone, mexendo no WhatsApp, esqueceu da vida. Aí ela, opa, lembrei, é verdade, né? Passou de 2 segundos, mas a Lara não marcou nem nada, né? Nem prestou atenção. Aí ela vai e continua fazendo. Olha só o tempo aqui, ó. 8 segundos. Vou até passar de novo. Ela passou assim, devagar, né, Lara? Ó, passou assim, né? Devagarzinho. Deu 3 segundos por passada, né? Quando a Lara, coitada, for olhar no microscópio, ela vai ter um susto. Olha só. Vamos corar aqui de novo. Rapidinho, só para a gente não enrolar muito. Primeiro corante, cristal violeta. Deixo por há mais ou menos 1 minuto, lavo, venho com meu iodo, deixo também por mais 1 minuto, depois de 1 minuto, lavo, venho depois com o meu álcool para fazer a descoloração, ponho o álcool, lavo e por último eu venho com a safranina, que é o corante ou contracorante que a gente chama. Deixo ali. Gente, sempre tem que lavar tudo, hein? Pelo amor de Deus, não esquece não. Se for o corante, ainda é pior, porque se o corante ficar ali em excesso, vai atrapalhar demais a sua leitura, tá? Então, olha só. Coloquei água, lavei. Aí a coitada da Lara vai olhar lá no microscópio e vai ver isso, né, Lara? Foi isso que você viu? Desse jeitinho, né? Alguém sabe me dizer o que que aconteceu aqui? Torrou a amostra, Lara. Você destruiu todas as células. Não que morreram, né? Elas iam morrer de qualquer jeito. Mas as células foram desfeitas. Toda a estrutura da célula
Você tritorrou a coitada da bactéria, né? É mais ou menos uma torradinha de bactéria. Então, quando você cora e você vai comparar com seus padrões, você nunca vai ter um padrão ali. Por que não? Porque quando você sentiu até o cheiro, foi? Porque quando você passou lá no fogo, você colocou demais. Então as células destruíram. Aquela que era redonda já não é mais redonda, aquela que era comprida já não é mais comprida, né? Então você atrapalhou toda a sua amostra. Não sei se eu fiz isso, mas eu vou fazer aqui que eu acho também importante. A mesma Lara, deixa o negócio reiniciando aqui. A mesma Lara, tadinha, tá apaixonada esses dias, né? Sabe nem o que que tá fazendo da vida mais. A coitada da menina tá, né? Consegue nem pensar mais. Na pandemia, namorando à distância, né? Assistindo a aula aqui, fazendo lá no laboratório. A coitadinha tem. é, Não, eu sei, Lara, mas eu tô brincando, tá? Mas assim, o ideal é que fique o mais próximo de um segundo. A gente passa lá 3 vezes rapidinho, passou um pouquinho de um segundo, é o tempo ideal, tá? Mais próximo de 2 segundos, acaba. E não é 2 minutos, não, tá? É segundo mesmo, é rapidinho, é tup, 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 de um lado para o outro. A gente passa em cima do fogo só para dar uma aquecidinha na lâmina, tá? Mas vamos supor, coitada, que a Lara, com a cabeça cheia de problema, ela esqueceu de passar no fogo. Pegou aqui, né, a nossa lâmina que foi fixada não, que foi, né, colocada a minha amostra. E aí a Lara, né, bonitinha, foi lá, vou colocar, fiz o corante, sem passar no fogo, ela esqueceu. Estava muito ocupada fazendo outra coisa, no WhatsApp, né, assistindo porcaria lá no Instagram, enfim. E começa a fazer tudo certinho, ó. Primeiro cristal violeta, vou lá e lavo. Depois a safranina, vou lá. Mentira, errei aqui, ó. Tá vendo? Eu tô mais distraído que a Lara. Fui olhar a mensagem ali, cliquei no lugar errado. Vou começar de novo. Ei, Lara, aí, ó. Falei demais de você, tá vendo? É o fogo que fixa, tá? É o fogo que fixa. Vou mostrar isso aqui para vocês agora. Viu? Paguei língua. Bem feito, professor Linguarudo, né? Fez cagada também, não foi só a Lara, não. Mas vamos lá. Espera só dar os 5 minutos, que graças a Deus aqui eu não preciso esperar 5 minutos, né? Então, primeiro, vamos lá, cristal violeta, 1 minuto. Passou 1 minuto do cristal violeta. E ó, lembra, a Lara e o professor esqueceram de fixar a lâmina. Como é que a gente fixa? Passando lá no bico de embudo sem rapidão, por no máximo 2 segundos, né? Lavei aqui o meu cristal violeta. Pego. Já tinha umas 5 horas que a gente estava tendo essa aula, né? Por isso que eu gosto desse laboratório que dá para fazer rápido. Eu consigo ir, voltar, ver resultados. Eu gosto muito desse laboratório. E é de graça, né? Então, ó, cristal violeta. O que que eu faço depois, gente? O que que eu faço depois, gente? Ó, iodo. Para reagir com cristal violeta, não é isso? Se Deus quiser, uma hora faremos. Coloquei o iodo, lavo. Depois do iodo eu venho com o álcool, faço uma descoloração na lâmina, lavo o meu álcool e por último eu coloco a safranina. Deixei por mais 1 minuto a minha safranina, lavo de novo. Aí a Lara tá pensando assim, nossa, que maravilha, né? Fiz tudo certinho, cristal violeta, iodo, álcool, safranina, certo? E aí ela vai lá olhar no microscópio. Pá, não viu nada. Meu Deus do céu, e agora? O que que aconteceu aqui com a Lara? No primeiro corante que ela lavou, já era. A bactéria foi toda pro ralo. Então, por isso, fixar demais é ruim, não fixar é ruim também.
tá? Se torrar a bactéria, vai ficar tudo esquisito. Se eu coloco sem fazer fixação, eu não vejo nada no final das contas. Certo? Então, ó, brinquem à vontade, façam quantas vezes quiserem, simulando o que vocês quiserem, invertam os corantes para vocês verem o que vai dar. O normal vai dar rosinha e roxo no final das contas. Se não der rosinha e roxo, alguma coisa atrapalhou seu processo. A gente estava falando antes do intervalo, né? Acho que foi o Thalisson que perguntou, né? Se a gente inverter os corantes. Provavelmente, o que vai acontecer é todas as células vão se corar de roxo. Eu não sei se o laboratório virtual vai fazer isso, mas na prática, se eu inverto, ao invés do cristal violeta, eu coloco safranina, as células não vão reagir com o iodo, né? O corante não vai reagir com o iodo, e lá na frente eu vou ter células coradas somente de roxo. Vamos fazer aqui para ver o que vira, né? Então, ó, vou passar aqui no meu negócio, lembra, ó, 1, 2, 3. Beleza, deu mais ou menos um segundo. Opa, passou de novo ali sem querer, mas beleza. Fixei, então ao invés do cristal violeta, eu vou começar pela safranina, que é o contracorante. Coloquei a safranina, esperei ali 1 minuto, né? Beleza, Thalisson? Tô fazendo o trem aqui no caminho inverso. Ó, lavei com água. Vou lá com o iodo. Deixo o iodo lá 1 minutinho. Terminei com o iodo. Eu lavo o iodo. Descoloro com álcool. Enxago o álcool. E por fim, né, só me sobrou o cristal violeta. Vou colocar ele também por 1 minuto, né? Então, só lembrando, a gente está fazendo aqui de trás para frente, trocando, né? Na verdade, o corante primário, que é o cristal violeta, com o contracorante, que é a safranina. Então, ó, viu o que eu falei? Corou todo mundo de roxo. Porque o iodo ele só vai grudar o cristal violeta e nas gram-positivas, né? Nesse caso aqui, o Thalisson errou, trocou, né? Ao invés de fazer com a safranina, ele fez com o cristal violeta, perdão, ao invés de fazer com o cristal violeta primeiro, fez com a safranina. O Thalisson vai ter problema, porque todas as bactérias vão se corar do mesmo jeito, vão ficar todas roxas, certo? Então, pessoal, existe uma infinidade de erros que vocês podem cometer. O iodo, vou voltar lá na imagem para vocês verem, ó. O iodo ele faz o seguinte, Thales, ele forma um complexo com o cristal violeta aqui, ó, na parede de peptidoglicana da célula. Então, o nosso corante que está aqui dentro, ele não consegue sair quando eu coloco lá qualquer substância, né, que haja como descolorante, tá? Como um solvente, né? Então, uma vez que o iodo reage com o cristal violeta, ele forma cristais, né? Ele forma estruturas complexos ali que impedem que esse corante saia desse emaranhado de peptidoglicanos. Certo, Thaleson? E isso vai acontecer somente com cristal violeta. Vocês viram lá, eu coloquei primeiro o corante rosa, né, a safranina, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque a safranina não tem afinidade pelo iodo, como o cristal violeta tem. Certo? Tudo bem até aqui, meu povo? Alguém tem alguma dúvida ainda sobre coloração de grã? Qual que é a dúvida da Mariana, Jesus? Eu não vi. Manda de novo. Vi ali. Pera. Tem que tirar print de todos os processos para colocar no relatório? Mariana, se você puder tirar de todos os processos, tudo bem, tá? Não vou me ater a isso, não. É porque o print é o de menos, né? Mas quanto mais vocês colocarem de ilustração, eu vou ficar mais feliz. Certo? Mas, não consegui tirar foto de todo o processo, blá, 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 não tem problema, não vai ser penalizado por isso. Bom?
Tudo bem, meninos? Vamos para o próximo teste? Então vamos lá. Bom, então eu falei para vocês, né, que um dos testes, né, uma das formas, né, uma das ferramentas mais usadas lá no laboratório de microbiologia é a coloração de Gram, né? Mas além da coloração de Gram, a gente também, né, lembram lá, na última aula a gente semeou por esgotamento para produzir colônias bem isoladinhas, né? Então depois que eu isolei aquilo, eu posso ver se a bactéria é resistente ou não a algum antibiótico, né? Então, a gente vai ver agora no nosso laboratório. Diga, Mariana. É só mandando oi mesmo ou tem alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que é só acho que é só um oi mesmo. É... Ah, maravilha, que bom. A gente vai entrar no próximo daqui a pouco, tá? Então, nessa técnica que a gente vai ver, infelizmente esse laboratório virtual, ele não executa toda a técnica, mas ele promove, permite que a gente faça a leitura de uma placa que já está feita relacionado a um teste de suscetibilidade a antibióticos. Primeiro, antes de mais nada, de quem que é a culpa da resistência bacteriana? É de todos nós, os profissionais de saúde, que usamos errado. É do veterinário que usa de qualquer jeito, é do médico que lança a receita de qualquer jeito, é do farmacêutico que vende sem receita, né? A culpa é de um monte de gente. Mas, enfim, não vamos apontar o dedo para ninguém, né? O fato é que existe resistência bacteriana. Por vários mecanismos, esses micro-organismos conseguem resistir à ação de vários antibióticos, em boa parte das vezes, né? Tem bactéria que é multiresistente, resiste a quase tudo, né? Até martelada, a bactéria está resistindo. Então, esse teste, ele é justamente para isso, para testar, como o próprio nome sugere, né? Testar a suscetibilidade de um determinado de uma determinada bactéria aos antimicrobianos que a gente tem disponíveis. Existem duas técnicas, né, ou dois grupos de técnicas que são utilizadas. A que a gente chama de disco de fusão em placa, certo? Que é essa que está exemplificada aqui na figura do lado direito, né? Então, é chamado disco de fusão porque eu tenho um antibiótico num disquinho de papel ou numa fita de papel, tá? E esse antibiótico, quando, né, lembram lá, o meio de cultura ele é basicamente água, né, com alguma coisa que vai fazer aquele meio ficar mais firme. Então, se eu ponho um disco em cima de um meio de cultura, esse disco vai encharcar e vai haver uma difusão, né, um espalhamento ao redor desse disco do antibiótico que a gente quer utilizar, certo? Então, uma vez que eu faço esse tipo de coisa, é, que eu coloco o disco e ele se espalha, ele consegue inibir, se a bactéria for suscetível a ele, né? Consegue inibir o crescimento bacteriano ao redor, ou não. Se a bactéria é resistente, ó, no caso disso daqui, eu tenho aqui bactéria crescendo até mesmo em cima do disco. Quer dizer que essa bactéria é muito resistente a esse negócio, né? E qual que é a função ou qual que é o princípio dessa técnica? Está baseado, né, eu acho que ali na frente tem, deixa eu ver. Tá, ali na frente eu explico com maiores detalhes para vocês, tá? Mas basicamente é isso. Acontece a difusão, o espalhamento desse composto, desse antimicrobiano, pelo meio de cultura, o que vai impedir ou não o crescimento bacteriano. Basicamente, nós temos duas formas. Um teste que é chamado de Kirk-Bauer, que é essa daqui, que a gente tem disquinhos redondos. E temos o teste E, que é um teste de concentrações, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele acaba sendo um pouco menos comum do que esse teste de Kirk-Bauer, que é o do disco de fusão em placa, tá?
Além desses dois testes, existe um teste de diluição em caldo de cultura. Então, ao invés de eu pegar e fazer numa placa, eu faço num meio líquido, o que também dá para fazer, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Olha só. O que a gente faz em condições normais para o Kirschbauer? Lembram que eu mostrei para vocês a semeadura, quando a gente vai fazer contagem de célula, por exemplo, que eu pego uma espécie de uma espátula, né? Posso pegar um suave, posso pegar qualquer coisa. Mas o que a gente faz nesse meio de cultivo? Vou pegar aqui uma caneta aqui, ó. O que a gente faz, ó? Eu venho e espalho por toda essa placa a minha bactéria, por toda ela. Venho aqui, espalho assim, nesse sentido. Enfim, eu espalho de modo que em toda a região da minha placa vai ter bactéria. Normalmente, quando a gente faz isso, a gente meio que começa e traça, isso era para ser um triângulo, tá? Então, eu venho traçando no sentido desse triângulo, ó. Eu venho fazendo assim, depois eu volto fazendo assim, depois eu volto fazendo assim, de um lado para o outro da placa. Então, se eu faço isso, ó, eu recobro toda a placa, ó. Se eu replico como se fosse um triângulo, eu consigo espalhar isso por toda a placa, certo? Qual que é a importância disso? Eu tenho que garantir que em toda a minha plaquinha, vou apagar tudo aqui porque ficou horroroso, mas deu para entender, né? Eu vou ter que espalhar isso, a bactéria, em toda a minha placa. Então, a minha intenção aqui agora não é isolar nada, né? Eu preciso que cresça a bactéria em todos os locais, que tenha bactéria em todos os locais. E aí, o que eu vou fazer? Eu venho com os meus disquinhos devidamente identificados, né? Aqui eu tenho o disco, o antibiótico A, o antibiótico B, o antibiótico C e por aí vai, né? E coloco sobre a minha placa onde já tem um monte de bactéria. Cada disquinho desse é um disco de papel filtro, certo? Que está ali junto dele, né, embebido em antibióticos. E quando eu coloco esse papel aqui, o meu meio que está molhado começa a dar uma espalhada nisso ao redor desse disco. Vou deixar ali por mais ou menos 16 a 24 horas para ver o que vai virar. E o que a gente vai ver no final das contas? Ó, vamos supor que isso aqui é um disco de penicilina, certo? 10 microgramas. O que acontece com a penicilina? Ela vai, a partir do disco, ela vai se espalhando pela placa. Vai se espalhando. Só que o que acontece? Se aqui eu tenho 10 microgramas, aqui, por exemplo, eu vou ter 5 microgramas. Ali na frente eu vou ter 2 microgramas. E por aí vai. Ou seja, vai diluindo o antibiótico quanto mais tempo ele passa aí, nesse meio. Por quê? O meio tem água, a água molha o papel e vai espalhando isso aos poucos. Por isso, um detalhe importante é que esses nossos discos, eles não podem ficar muito próximos uns dos outros, não vai ter problema. Senão um halo de inibição vai grudar no outro e aí eu não consigo ler porcaria nenhuma. Mas, professor, não entendi até agora. Você falou que eu coloco o disco, que o disco vai liberando antibiótico. E o que acontece? Se tem bactéria na placa inteira, vai acontecer isso, ó. Então, olha só, vou mostrar essa daqui, ó. Estão vendo que tem, ó, repique assim, na placa inteirinha, inteirinha, inteirinha? Então, aqui eu tenho um antibiótico, outro e outro e outro. 4. Estão vendo que aqui, ó, a coloração ao redor é diferente disso aqui? Aqui eu vejo que cresceu bactéria em tudo, ó. Por onde eu estou passando a mãozinha aqui, ó, tudo isso aqui tem bactéria. Aqui eu comecei a ter um halo de inibição. Mas aqui, ó, tudo isso que tem cor diferente do meio é bactéria. Então, a bactéria cresceu quase em cima desse papel. A bactéria cresceu quase em cima desse papel. Quer dizer que ela provavelmente é resistente a esses dois antibióticos.
Mas, nesse outro aqui, ó, existe uma zona ou um halo de inibição, que é o quê? Estão vendo que a coloração aqui, ó, ao redor do papel está diferente do restante? Conseguem ver? Essa coloração aqui, ó, tá igual ao do meio aqui de fora, praticamente. Conseguem perceber isso ou não? E o que que aconteceu aqui então? Quer dizer que até aqui, ó, nesse círculo, não houve crescimento bacteriano. Em outras palavras, o antibiótico se espalhou por esse pedaço e impediu que a bactéria crescesse ao redor do disco. Aqui começou a ter uma inibição também, ó. Percebem que está mais escuro um pouquinho do que o resto aqui para cima? Então começou a ter uma inibição também. Isso é o que a gente faz no teste de suscetibilidade a antimicrobianos. A gente pega uma régua, né? Ou melhor, um paquímetro, um cutímetro, etc., e mede qual foi o tamanho desse halo de inibição. Mas, professor, o que que me diz se vai ser resistente ou não? Eu tenho uma tabela que me sugere se aquela bactéria ela foi ou não resistente àquele antibiótico. Então eu vou medir, deu 10 milímetros. Na tabela me fala que até 10 é resistente, então ela é uma bactéria resistente. A gente vai ver daqui a pouco lá no nosso laboratório virtual, tá? Então a gente vai medir isso lá bonitinho e comparar com a tabela. Entendido o princípio da técnica, o como ela funciona e o para que ela é feita, se não entendeu, falem que eu repito. Tudo sob controle? Então tá bom. Esse é o que a gente chama de Kirschbauer, tá? É o antibiograma por disco de fusão em placa. Selma, quando é que é resistente? Quando a bactéria cresce muito próximo ao disco, certo? A gente vai ver ali daqui a pouco, a gente vai medir alguns para saber se é resistente ou não, tá? Então, se aqui cresceu perto do disco, quer dizer que a bactéria é resistente. Se ela não cresceu perto do disco, quer dizer que o antibiótico impediu, inibiu o crescimento bacteriano. Se houve inibição, quer dizer que a bactéria é suscetível, ou seja, eu posso usar isso para tratar o meu paciente, certo? Beleza, então esse é o Kirschbauer de disco de fusão em placa. Mas a gente também tem o disco de fusão em placa, que é chamado de E-teste. Lá atrás, ó, vou voltar aqui rapidinho. Aqui eu tenho, por exemplo, penicilina 10 microgramas. Então eu tenho uma quantidade, uma concentração pré-definida para o Kirschbauer. No caso do teste E, nós temos uma fita, estão vendo aqui, ó, uma fita, e tem vários numerozinhos. Sabe o que que é isso? Concentrações diferentes. Então, com esse teste, eu consigo saber não somente qual antibiótico que eu posso usar, mas também quanto que eu devo usar. Então, por exemplo, esse antibiótico aqui deve ser vancomicina, por exemplo, né? Ó, aqui, tudo isso aqui, ó, branco, esbranquiçado, estão vendo? Ó? Aqui ao redor tudo isso é bactéria. Estão vendo que dá até para ver o brilhozinho da colônia, ó? Tá vendo aqui, ó, ao redor, um brilhozinho das colônias? Então aqui isso tudo aqui é bactéria, tá? Aqui também, ó, tudo isso que tá branco é bactéria, tá? O que que esse teste me permite, ó? Permite eu ver que até aproximadamente 1,5 de concentração, certo? Calma, Dária, aguenta aí. Uma vez que eu chego, né? Por exemplo, que eu vejo que tem inibição somente daqui para cima, quer dizer que se eu usar menos de 1,5 microgramas, não vai funcionar, certo? E óbvio, olha aqui, ó, quanto mais eu uso, maior é o halo de inibição.
Então, vamos supor, se eu comparar aqui, ó, com 8, ó, vou medir aqui, daqui para cá, eu tenho uma inibição. Se eu uso 32, ó, a inibição ela é maior. Quanto maior a minha concentração aqui, maior vai ser o halo de inibição. Então eu consigo saber, né, quanto eu preciso usar daquele antibiótico, às vezes eu só tenho ele, quanto eu preciso usar dele para tratar o meu paciente lá, tá? Então isso é o que a gente chama de teste E. Além de saber se é resistente ou não, a gente também usa ele, né, para sabermos qual concentração usar. Quanto mais rechonchudinho for a inibição, ó, aqui eu tenho uma inibição grande desde lá de baixo, estão vendo? Ó? Aqui desde a concentração bem pequenininha já teve inibição boa. Então esses aqui, ó, esse, talvez seriam antibióticos bons para serem utilizados contra essa bactéria. Então percebem, ó, duas coisas, né? A gente tem aqui uma única bactéria com vários antibióticos sendo testados ao mesmo tempo. Então, são 6 antibióticos diferentes. O Cálita, depende do que você considera melhor. Normalmente, o Kirkball ele é o mais comum, porque é mais barato e mais fácil, e ele acaba cumprindo bem o papel. Tá? Esse E-teste, ele é muito mais caro, comprar esses papeizinhos aí para fazer o teste. Tá? Então, ele pode ser utilizado, mas ele não é o mais comum. O mais comum é o outro que a gente vai fazer a leitura dele daqui a pouco, que é o disco de fusão em placa. Tá? Disco de fusão em placa, método de Kirk-Bauer. Tá? Certo? Esse slide não está lá no portal ainda. Vou disponibilizar depois da aula ou amanhã. Tá? Eu acabei não tendo tempo de disponibilizar lá ele ainda. Bom, e aí, por último, a gente tem a microdiluição em placa. Olha só. Aqui eu tenho uma placa de ELISA, né, com 96 poços. E microdiluição em placa a gente já não usa mais meio sólido, a gente usa meio líquido, né? Então o que eu faço? Eu coloco um caldo com bactérias dentro de todos esses poços e vou testando antibióticos diferentes. Então aqui é o antibiótico 1, 2, 3 e por aí vai, né? O que acontece? Ó, eu vou olhando de baixo para cima, nesse daqui não tem crescimento bacteriano, ó, nesse número 1. Quer dizer que esse antibiótico fez efeito mesmo a 1 micrograma por ml. Estão vendo que aqui, ó, no número 2, vou até circular eles ali. No número 2, no número 5, no número 9 e no número 12, teve um crescimentozinho aqui, ó. Tem uma coisinha branca no meio do poço. Conseguem ver isso, não? Ó, aqui, aqui. O que é essa coisinha branca? É a bactéria crescendo, certo? Então, onde não houve inibição, a bactéria vai crescendo, ó. Só que ela não cresce para sempre, tá vendo? Aqui, ó, nesse número 2, a partir de 32 microgramas já não tem mais crescimento bacteriano. Quer dizer que se eu for usar esse antibiótico 2, eu só posso usar de 32 para cima, a concentração. No caso do antibiótico 5, a partir de 8 microgramas já fez efeito bom, inibiu o crescimento bacteriano e por aí vai, certo? Então eu poderia afirmar que esses antibióticos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11 são todos antibióticos eficazes desde a menor concentração. Os outros que estão circulados de vermelho são aqueles que são eficazes, mas em concentrações mais altas do que os demais. Certo? Então é só uma outra forma de fazer, fazendo diluição em placa, fazendo com meio líquido, e a gente vê se cresce ou não cresce bactéria nesse nosso meio líquido. Cresceu é porque é resistente para aquele antibiótico naquela concentração testada. Não cresceu é porque ela é sensível àquele antibiótico e naquela concentração testada. Tá? Aqui no e-teste melhor, tá? Em qualquer um disco de fusão, Nayara, quanto mais afastado eu estou do disco, né? Quanto mais afastadas elas estão do disco,
quer dizer que a inibição foi maior. Então, por exemplo, se eu comparo aqui, ó, eu tenho um crescimento bacteriano muito longe do disco. Isso me diz o que em termos práticos? Fala assim, olha, esse daqui, por exemplo, a cefaloxina, inibiu o crescimento das bactérias lá 1 centímetro além do disco. Quer dizer o quê? Eu não consigo saber qual é a concentração inibitória, mas eu sei que mesmo esse antibiótico indo se dispersando pelo meio em concentrações baixas, ele foi eficaz. Então esse daqui, por exemplo, ó, eu posso usar ele sem medo que ele funcione. Certo, Nayara? A gente vai medir alguns ali e aí a gente vê direitinho e conversa um pouco melhor sobre como interpretar isso, tá? Tudo bem até aqui, meu povo? Vamos lá para o nosso laboratório, então? Vou fechar isso aqui. Olha só. Então, esse slide aqui eu vou disponibilizar ele para vocês depois lá no portal, tá? Bom, deixa eu sair aqui desse laboratório de Gram. Professor, como é que eu entro lá no Kirkbauer? Tem duas possibilidades. Ou vocês vão lá no arquivo em PDF, logo depois do antibiograma, já tem lá, ou perdão, do GRAM, já tem lá o antibiograma, tá? Então é só vir aqui, ó, nesse link, vocês clicando, já vai entrar direto. Ou quero entrar pelo portal, professor. Vamos entrar pelo portal, se o portal não estiver desconectado. Então vem aqui, ó, teste de suscetibilidade a antibióticos. É só clicar. É a mesma plataforma aquele outro teste que a gente estava fazendo agora há pouco. Só entrar aqui. Todo mundo conseguiu entrar aqui? Não. Todo mundo conseguiu? Beleza. Ótimo, maravilhoso. Então, olha só. Vou aumentar aqui. Essa metodologia, esse laboratório, ele é bem simplesinho. A gente faz ele em 2 etapas, tá? O que ele traz para a gente? É um teste onde já foi feito toda aquela etapa, a nossa bactéria, nesse caso aqui, uma E. coli, ela já está toda semeada, ó, tudo isso aqui branquinho é bactéria, né, passada, ó, tudo isso aqui, bactéria, 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 e tenho vários disquinhos aqui ao redor, tudo isso branco é um disquinho, cada um está identificado como um antibiótico diferente. Bom, primeira coisa que eu recomendo a vocês, que eu já coloco de observação aqui. Estão vendo que esses dois halos de inibição se encontram? Conseguem ver que esse CF está encostando no Czinho aqui, ó, o halo de inibição dele? Isso não é bom, tá? Por isso, esse tanto de antibiótico numa mesma placa não é recomendável. Larga de ser murrinha e faz menos antibiótico por placa, porque senão você vai ter que jogar fora se der reação cruzada aí nesse negócio, tá? Então a primeira coisa, eu não faria desse jeito que está feito aqui, tá? Colocaríamos, se isso é uma placa, quanto que é, meu Deus? Me fugiu da cabeça. 90 por 15, né? Se é uma placa de 9 centímetros, imagina. Quantidade de disco que eu tenho aqui é demais, tá? Bom, o que acontece? Primeira coisa, antes de mais nada, que eu quero chamar a atenção de vocês nisso aqui, ó. E. coli, 25/11/2009. Gente, pelo amor de Deus, sempre que vocês estiverem em qualquer laboratório do universo, identifiquem tudo o que vocês botarem a mão. Tudo. Com o que é que tem ali dentro, com a data do que tem ali dentro e de preferência com o nome de quem criou aquilo ou de quem
produzir um determinado reagente. Alguns dos principais problemas que a gente tem dentro de um laboratório se devem principalmente a pessoas desorganizadas e que não identificam as coisas de maneira adequada. Então, por favor, quando vocês forem trabalhar num laboratório, vou repetir bem devagar e pausadamente, identifiquem tudo que vocês trabalharem. Ah, professor, mas sou só eu que mexo. E se você precisar faltar ao serviço porque adoeceu, porque aconteceu uma morte na família, pegou Covid-19, não está podendo ir trabalhar, e aí? Quem vai saber o que é aquilo? Pego lá uma solução transparente, que não tem cheiro não tem cheiro nem cor. O que eu vou fazer para saber o que é? Vou beber? Não, né? Pelo amor de Deus. Então sempre identifique, tá? Então, estou testando lá no meu laboratório uma amostra de E. coli, identifica lá a E. coli, a data, tá? Pelo menos, isso é o básico. Beleza. Identifiquei, repiquei. Não, uma coisa também importante, pessoal, a gente repica e não espera a bactéria crescer, não. Eu acabo de repicar, vou lá e jogo os disquinhos, tá? Joguei os disquinhos, espero 24 horas, 16 horas, dependendo da bactéria, né? E vou então olhar qual foi o meu halo de inibição. Bom, primeiro vou pegar minha régua. Deixa eu explicar para vocês a tabela. Olha só. A tabela, né, esse tipo de teste, ele já tem para todos os antibióticos, naquela concentração X, ele tem uma tabela padrão. Então ele classifica, vamos pegar aqui o exemplo da amoxicilina. Ele classifica como um halo de inibição menor do que 13 milímetros, ele classifica a bactéria como resistente. Um halo de inibição que vai entre 14 e 17 milímetros, ele classifica a bactéria como uma inibição intermediária. Se o halo de inibição foi maior do que 18, a bactéria é sensível ao antibiótico, ou seja, esse antibiótico faz efeito. Então, quando a bactéria for classificada aqui, eu vou colocar que ela é suscetível, então esse antibiótico faz efeito, posso usar ele para o tratamento. Se parar aqui no meio, eu ficaria meio na dúvida, só utilizaria se não tivesse nenhum outro melhor. E aqui para baixo, são os que a bactéria foi resistente. E aí a gente começa com a reguinha nossa lá, né? Para medir. Clica em cima da reguinha aí e vai medindo. Vamos medir primeiro a amoxicilina, que é esse AMC. O que eu faço? Eu venho no meio do disco, posiciono o meu zero em um lado do halo de inibição. Então, um lado está aqui, do meu halo de inibição, certo? Opa! E vejo, faço essa comparação, quanto que vai dar isso aqui em milímetros. Deixa eu ver se aumentando aqui dá para ver, mais ou menos 12 milímetros, estão vendo? Segundo a minha tabela, uma bactéria que tem um halo de inibição menor do que 13 centímetros é considerada resistente. Então eu posso afirmar que se eu usar amoxicilina contra essa minha bactéria, contra essa minha E. coli, eu não vou ter o efeito que eu espero, eu não vou conseguir controlar essa bactéria. Então tá, vamos ver outra, né? E isso eu vou fazendo para todas. Vamos lá para a cefalotina, que é o CF. Põe o zerinho lá num lado do meu halo de inibição e meço, deu mais ou menos 18 milímetros aqui, né? Mais ou menos aqui, 18 milímetros. Então a cefalotina eu posso dizer que ela é eficaz, ou seja, que a bactéria é suscetível. Por quê? O meu halo de inibição da cefalotina aqui, foi grande, consideravelmente. Então esse é um dos antibióticos que eu poderia usar. Beleza. Cloranfenicol, olha o tamanho desse halo de inibição do cloranfenicol. Não precisa nem medir, né? Se for maior que 18 também. E vocês estão vendo, pessoal, que não é um padrão só para todos os antibióticos. Isso muda, a variação que eu tenho.
Então, eu não posso fazer isso aleatório. Eu preciso da tabela para me amparar ali, tá? Que senão eu vou fazer cagada. E aí a gente continua. Ciprofloxacina. Tá todo mundo me acompanhando aí, pessoal? Tá? Qual que é o problema aqui, por exemplo, ó, que eu falei para vocês? No meu caso aqui é porque a régua eu não consigo mudar ela de posição, né? Mas olha só, tá difícil saber aonde termina a ciprofloxacina e onde começa a sulfiltrimetropin. Então, esse tipo de caso aqui, ó, esse tipo de junção dos halos de inibição, ele não pode acontecer, não deve, tá? Em muitos casos eu vou perder meu trabalho e ter que fazer de novo. Mas eu vou medir aqui, ó, mais ou menos 28, 29 milímetros. Então, ela também funciona. Clindamicina, não preciso nem ir lá, ó, não tem nada, não tem nenhuma inibição, cresceu tudo a bactéria aqui ao redor. Então, ela é resistente. A eritromicina, olha só isso aqui, gente. Cresceu bactéria. Tem vez que é tão engraçado que a bactéria é tão resistente que ela cresce até em cima do papel. É a coisa mais louca do mundo, né? É aquela bactéria suicida. Ela vai lá, é aqui que tá vindo antibiótico, eu vou aqui, né? Não acontece nada. Vai lá e não morre. Cresce em cima do papel, inclusive. Então, a eritromicina aqui é mais ou menos esse caso. A oxaciclina. Também, olha só, que porcaria. Cresceu tudo em volta. Penicilina, olha também que porcaria. Cresceu nada. Ou não inibiu nada, né? Streptomicina, cadê a streptomicina? Tá ali no canto. Venho imenso. Aqui deu 18 mais ou menos, né? 19, então deu mais do que 15 suscetível. Ah, o bom daqui do laboratório virtual é que se eu clicar no lugar errado, ele marca um xizinho e quase fala assim, seu burro, você não sabe medir direito não. Mais ou menos isso, né? Então, eu tô acertando todas ali, né? Tetraciclina, cadê o TE? Vamos medir ela aqui. Também deu 18 aproximadamente. Então, 18 não deu 19 de jeito nenhum. Então, ele está aqui nesse meio. Tobramicina, eu tenho 20 e poucos, então é maior do que 15, beleza. E a sulfailtrimetropin, que é o STX, eu tenho aproximadamente 26, 27 milímetros. Pergunto a vocês, qual antibiótico vocês me recomendariam? Amoxicilina? Amoxicilina? Por quê? Alguém mais concorda que é a amoxicilina? Por que que não concorda, Dária? Ah, deixa eu tirar aqui, desculpa. Qual que vocês recomendariam? Ciprofloxacino? Por que o ciprofloxacino? Por que o ciprofloxacino? Porque foi a que mais inibiu? Foi a mais forte? Se for comparar o tamanho do halo de inibição, a ciprofloxacina foi praticamente do mesmo tamanho que o cloranfenicol, por exemplo, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o padrão do halo de inibição, ele pode e vai ser muito variável dependendo do antibiótico, né? Por exemplo, aqui, ó, para que esse antibiótico seja eficaz, né, a cefalotina, por exemplo, o halo de inibição tem que ser acima de 18. No caso da oxaciclina, tem que ser acima de 13. Então, quer dizer, se esse daqui faz um halo de 13 e esse aqui faz um halo de 18, não quer dizer que esse é mais eficaz do que esse, certo? Então, de novo, pergunto a vocês, qual seria o que vocês indicariam?
Ou continuam com a ciprofloxacina? Porque aqui aparentemente tem maior halo. Continua? Tobramicina? Gente, tanto faz. Se você tem cefalotina, cloranfenicol, ou ciprofloxacina, ou streptomicina, ou tobramicina, ou sulfitrimetropin, tanto faz. Em teoria, qualquer um desses que vocês utilizarem, eles vão fazer efeito. Por quê? Porque a bactéria é suscetível. Ao contrário, se vocês insistirem em usar amoxicilina, clindamicina, eritromicina, oxaciclina e penicilina, isso falando nesse caso, né? No caso de infecção por essa E. coli aqui. Qualquer uma dessas aqui, ó, que a gente tem de verdinho nessa coluna, quer dizer que a bactéria é resistente. Esses aqui não adianta nem eu tentar. Esse, não vai dar certo. A bactéria cresceu em cima do disco, quase, da eritromicina. Certo? Os intermediários, eu só uso em último caso. Quer dizer que ele funciona mais ou menos, funciona um pouquinho. Se eu não tivesse nenhum resistente, aí sim talvez eu utilizaria um desse. Mas, como eu tenho 6 opções, eu posso me deixar, por exemplo, pela facilidade de encontrar isso na farmácia, pelo preço, pela toxicidade, enfim, eu posso usar outro fator que não é eficácia. Ah, beleza, vou usar cloranfenicol porque é mais barato. Ótimo, vale, né? Ah, vou usar a streptomicina porque é a única coisa que eu tenho aqui no meu hospital. Pode também, certo? Então, o antibiograma, ele não te indica o melhor antibiótico. Ele te indica a quais antibióticos essa bactéria ainda é suscetível. Ou seja, qual antibiótico eu posso utilizar tendo em vista que a bactéria tem esse comportamento, ou que ela é suscetível a esses tantos antibióticos aqui. Então, por exemplo, vamos supor que esses são todos os antibióticos que eu tenho disponíveis. 6 deles funcionam bem. Os outros 6 não funcionam direito. Esqueço todos esses. Vão servir para outra coisa, mas para tratar essa E. coli, não. Certo? E uma outra coisa, pessoal, não é porque, por exemplo, o cloranfenicol funcionou aqui que ele vai funcionar para outras E. coli. Nem sempre. A gente tem cepas resistentes dependendo do lugar que a gente vai, dependendo, né? Depende de vários fatores. Mas isso daqui, por isso que a gente faz para cada amostra no paciente, né? Se eu tenho lá um paciente que não está responsivo ao tratamento, eu percorro isso daqui. Professor, e se eu sei que são 2 bactérias que estão acometendo o indivíduo, né? Tá lá uma pessoa tá com infecção urinária, trata e nada resolve, e essa pessoa, quando eu fui olhar lá, ela tem Neisseria e tem, sei lá, qualquer outra coisa, Staphylococcus. E aí, o que que faz? Põe as 2 bactérias aqui e vê o que que dá, não? O que que vocês acham? Se eu tenho lá na minha amostra de urina, por exemplo, 2 espécies de bactérias diferentes, coloco tudo no mesmo pacote e pronto? Faz 2 discos? Não, eu faço 2 placas dessa. Não pode colocar no mesmo. É um para cada bactéria. Depois eu posso usar o resultado e cruzar. Por exemplo, se existe um antibiótico ao qual as 2 foram suscetíveis, aí eu posso usar isso. Por exemplo, testei para E. coli, testei para salmonela. As 2 são sensíveis a cloranfenicol, posso usar as 2, de boa, tá? No caso, eu vou ter várias placas da área. Por exemplo, ó, aqui eu tenho E. coli, tá vendo? Vou resetar aqui o meu laboratório para você ver que vai aparecer outra placa. Ó, aqui eu tenho E. coli. Aqui eu tenho Pseudomonas. Então é isso que eu vou fazer no meu laboratório. Vou fazer uma placa para E. coli,
Vou fazer outra placa para Pseudomonas. Vou fazer outra placa para Staphylococcus aureus. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, não tem. São só essas três. Certo? Então, se você levar em consideração, por exemplo, que aqui nessa infecção existiam 3 agentes, são 3 placas, testando os antibióticos. Certo? Não, precisa não, Dária. Só relata, e assim, no relatório de vocês, coloquem lá assim, fala, olha, essa bactéria foi resistente a tal, foi suscetível a tal. Então, se eu fosse o técnico desse laboratório, eu recomendaria que o tratamento fosse feito usando tal antibiótico. Só isso. E coloca um print lá, uma foto da placa que seja. Tudo bem, pessoal? Ah, o da Dária vai ser Pseudomonas. O do Júlio César vai ser E. coli. Não tem problema, tá? O laboratório, como eu digo, randomiza, né? Ele sorteia aleatoriamente uma placa na hora que você começa. Então, cada hora que você for fazer, ele vai mudar a placa.